Tema de hoje: cuide da sua vida, agora familiar. Estudamos 2 domingos sobre vida espiritual e hoje vamos falar de vida familiar. A gente precisa cuidar da vida familiar. E por que isso? Meus irmãos, nunca na história dessa humanidade as famílias foram tão atacadas como atualmente. Nunca. A gente vive um tempo de muitas famílias desestruturadas, famílias que se dissolveram ao longo dos anos, famílias que perderam relacionamento, casais que já não se relacionam mais como antigamente, filhos que não se relacionam mais com os pais, ou os pais com os filhos como antigamente. A gente vive hoje um tempo muito difícil, de pais e mães, quando existe pais e mães, que infelizmente deixam de cuidar, de educar, de ensinar os seus filhos. Não ligam muito para isso, porque os jovens de hoje, por causa dessas leis idiotas que foram criadas aqui no nosso país, você não pode mais corrigir a criança, pegar uma varinha, pegar uma cinta, você não pode. E isso tudo é papo furado, porque a própria Bíblia aconselha. Só que os pais hoje deixam a desejar. Uns 2 sábados atrás, voltava com a minha esposa de tarde da noite, era 15 para meia-noite. E na rua de casa, na avenida, quando eu entrei, vi um grupo de 6 adolescentes. Eram adolescentes, as meninas tudo novinhas, com roupas mostrando parte do corpo, sabe, sainha e tal, tudo emperequetada, os 2 rapazes juntos, 2 magricelos juntos e tal, 15 para meia-noite, indo para onde? Eu pensei assim, na minha época de adolescente, isso era uma coisa surreal. Se um dia eu saísse de casa 15 para meia-noite para ir bagunçar, meu pai primeiro não deixava. E segundo, se eu saísse, eu saía machucado, porque meu pai ia me bater, na ida e na volta. E eu respeitava o meu pai. Mas eu vi aquela cena, eu falei assim, como é que pode os pais permitirem que as filhas de 13, 14 anos vá agora para um baile? Pelo amor de Deus, que mundo que a gente está vivendo. Ou seja, o ataque do maligno está cada vez mais forte, mais ferrenho contra as famílias. E tem pais, às vezes, quando se tem a figura do pai, que às vezes ele briga, às vezes ele cobra, mas os filhos não respeitam muito mais, infelizmente. Essa é a situação da sociedade atual, dos relacionamentos familiares atualmente. E por isso resolvi, creio que por Deus, tratar sobre este assunto de verdadeiramente a gente cuidar da nossa vida familiar. Os pais têm uma responsabilidade muito grande. Pais têm uma responsabilidade muito grande de prover recursos para casa, de cuidar e de educar seus filhos. Eu já falei aqui, escola não educa. Escola ensina matemática, geografia, inglês, química. Educação se aprende dentro de casa. O pai que tem que ensinar, a figura do pai, que os filhos geralmente respeitam mais o pai. Agora, quando não tem essa figura do pai, que a mãe se esforça, que a mãe luta e tal, para educar os seus filhos, ou para mostrar pelo menos um caminho, infelizmente a mocidade de hoje, a juventude de hoje, não dá muito a bola para isso. E por isso você acompanha aí moças de 14 anos grávidas, e aí elas largam as crianças depois que ganham os bebês na mão dos pais, da mãe, da tia. As crianças crescem sem uma figura do pai, porque na maioria das vezes não sabe nem quem é o pai. Ou seja, a gente está vivendo um tempo de destruição. Essa figura criada por Deus, de família, homem, mulher, casal,
que geram filhos. Essa figura de família que Deus criou, o diabo quer destruir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. Primeiro texto que eu quero ler com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 10. Vamos ler juntos. Aleluia. Marcos capítulo 10. Jesus está tratando com os seus discípulos e com as pessoas que o seguiam. E nesse tratar, nesse seu conversar, algumas pessoas questionavam Jesus acerca de questões, inclusive acerca até do casamento, relacionamento entre homem e mulher. Então, no capítulo 10, versículo 6 de Marcos, Jesus disse assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Pausa aí, Jesus está tratando com os caras que estavam querendo questioná-lo acerca de divórcio. Por que Moisés permitiu dar carta de divórcio e agora vem outra pessoa dizendo que não? Então Jesus explicou isso. E dentro dessa explicação ele disse: no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, 7, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, 8, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Versículo 9, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Só até aí. Existe muita controvérsia hoje, as pessoas falam muito, questionam a Bíblia, questionam essa questão do divórcio. Se você olhar para o Velho Testamento, os profetas da época, um deles, Malaquias, ele fala sobre isso. Olha, você não pode se esquecer da mulher da tua mocidade. E hoje em dia isso está tão controverso, até no meio do povo chamado cristão, que para muita gente hoje isso está se tornando algo comum. E na verdade isso não é comum, isso pode ser comum, desculpa, isso não é normal. A norma é as pessoas aprenderem a se relacionar, e a arte de se relacionar é uma arte, a pessoa tem que aprender a se relacionar. Só que infelizmente, por não entenderem a palavra, então começam a achar justificativas em alguns textos bíblicos para tentar mostrar essa realidade de que sim, é possível se divorciar. E Jesus deixou claro aqui, nesse texto, Jesus falou: a não ser que seja por traição de um ou de outro, né? Caso contrário, não, porque o que Deus uniu não separe. E ele explica aqui. Isso aqui é uma explicação que vai longe, eu não tenho tempo hoje. Mas quem já fez aquele seminário Veredas Antigas que nós temos geralmente de 2 em 2 anos aqui na igreja, esse seminário ele explica. E relacionamentos e mais ministrações de casais explicam sobre a questão da junção de um corpo de um homem com o corpo de uma mulher. Quando os dois estão juntos, se relacionando sexualmente, eles se tornam uma só carne. Aí você imagina, pega uma folha amarela e cola numa folha preta ou numa folha vermelha, cola bem colado, e depois tenta tirar e separar uma da outra. Provavelmente haverão pedaços de preto na amarela e pedaços da amarela na preta. Da mesma forma, quando a pessoa se une sexualmente com alguém, ele junta a sua alma, ele junta o seu... Inclusive, até eu já falei aqui, os cientistas descobriram que quando o homem se relaciona com a mulher, através do seu esperma, ele transmite para ela até questões pessoais dele. Isso foi feito um estudo anos atrás, até com as pessoas que estavam na prisão, os genes dos pais das mães. Pra você ter uma ideia, como a coisa é séria. Como eu disse, eu não tenho tempo para falar sobre isso, quem sabe numa outra oportunidade. Mas Jesus deixou claro,
os dois, quando se unem, se tornam um. E toda vez que você se relacionou sexualmente com alguém, você trouxe para a tua vida os pedaços dessa pessoa, espiritualmente até falando. Por isso que você vê essa desgraça no mundo hoje. Por isso que você vê homem querendo homem e mulher querendo mulher. Isso é uma coisa que existe desde os primórdios da humanidade e hoje está cada vez pior. Por isso, quando Deus instituiu a família, o desejo de Deus era ver o homem e a mulher se relacionando, tá? Tem muita gente que fala, mas o sexo não é pecado quando está dentro do casamento, é abençoado por Deus, ponto, legal. Agora, algumas coisas a gente precisa entender e cuidar da nossa família, principalmente do relacionamento conjugal. Eu quero citar aqui alguns textos bíblicos para ajudar a gente a pensar sobre isso. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, você que gosta de anotar, anote aí, versículo 33, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, a gente estudou sobre Efésios semana passada, no versículo 33 do capítulo 5, ele disse assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, de que forma? Como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Ou seja, é um relacionamento mútuo, é um relacionamento de amor, de amizade, de companheirismo. É um relacionamento que precisa existir uma arte, porque homem é racional, mulher é emocional. O homem precisa amar e entender a sua esposa. É fato, mulher, por ser uma pessoa mais mais sensível, obrigado. Uma pessoa diferente do homem, ela precisa de carinho, de atenção. Então, esse relacionar-se hoje está sim difícil. Você não quer? Tchau, pá, vem a outra, ou vem o outro. E aí esse negócio de trocar tanto de homem com mulher, agora é homem com homem e mulher com mulher. Ou seja, a situação está chegando num ponto no mundo que, se você olhar para a Bíblia, era a mesma situação nos dias de Noé. Era a mesma situação em Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu. Ou seja, eu estou falando isso para nós que somos cristãos, porque nós não podemos viver a vida que o mundo vive. Nós temos que viver a vida que Deus propôs para nós através da sua palavra. Por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, acompanhe aqui no telão, versículo 1, acho que está tudo certo aí os textos, né? Graças a Deus. Versículo 1 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, olha que coisa, Paulo, ele instituiu várias igrejas, deixou os líderes, e surgiam dúvidas, por exemplo, sobre relacionamento conjugal. Então escrevem para Paulo, Paulo responde: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Essa é uma primícia. Aí, mas, vírgula, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. De que forma que é isso? Está falando aqui de relacionamento sexual, tá? É só você ler o texto. Versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Versículo 5, ele aconselha: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Para quê? Para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. E ele termina 6 dizendo: digo isso como concessão e não como mandamento. Ou seja, se você, eu não tenho tempo aqui, mas se você olhar para a Bíblia, tem vários textos que tratam sobre relacionamento conjugal, de relacionamento de marido com mulher, que foi instituído por Deus. E nós precisamos aprender a nos relacionar, ponto. O divórcio é a atitude, a porta de escape mais fácil. Você desprezar, você querer se divorciar, largar, e por isso tem um monte de gente fazendo isso.
Tá? E no final, Deus é que vai julgar, não sou eu. Eu sigo o que a Bíblia ensina. Ponto. Tá? Falando de pais para filhos, de filhos para pais, textos que a Bíblia ensina, Provérbios 22:6, para você que é pai, para você que é mãe, a Bíblia diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Qual o objetivo que você tem para o teu filho? Eu quero que o meu filho cresça, eu quero que ele estude, eu quero que ele se torne um homem ou uma mulher de bem. Tá, eu quero que ele seja servo de Deus, serva de Deus, eu quero que ele sirva ao Senhor na igreja, eu quero que ele seja uma bênção para o lugar onde a gente mora, para toda a família. Esse é o objetivo que você tem para a criança? É legal. Então faça isso, dedique-se a isso. E aqui o texto diz: mesmo com o passar dos anos, não se desviará desse caminho que você ensinou. Outro texto, Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no teu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, gaste tempo com eles. Já falei aqui, eu já vi aqui na nossa igreja no passado pais, que o filho chegava com um desenhinho que vinha da escola: olha pai que eu fiz, o cara batia assim: não, depois eu vejo. Em vez de dar atenção, né, de chamar o filho, a filha, de abraçar, de beijar, que bacana, o que você chegar em casa agora, por exemplo, hoje, na hora do almoço, depois do almoço, o que você aprendeu hoje lá? Como é que foi a aula? Você gostou? Conversar, expor e explicar. Infelizmente, muitos pais hoje desprezam esse momento. Então, a palavra de Deus, no passado, Deus falando através de Moisés, disse para o povo que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Versículo 7, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, é para você gastar tempo com os teus filhos, tempo precioso de ensinar a palavra, de falar sobre Deus. Você fala sobre tudo, sobre economia, sobre carro para quem tem filho homem, sobre vida, sobre futebol, sobre dinheiro. Você fala sobre a vida dos outros. Esse é um costume que parece que só os crentes têm, né? Ele chega da igreja e ele fala: nossa, o culto foi uma bênção hoje, né? Nossa, a palavra hoje foi gloriosa. Você viu que louvor gostoso que a gente cantou? Não, chega lá, você viu aquela irmã lá, aquela fofoqueira? Você viu aquele outro irmão, linguarudo? Meu Deus, como é que pode? E o filho e a filha está ali no computador, mas está ouvindo. Aí ele cresce, ele vai criar a mesma situação que você criou em relação aos irmãos. Até nisso a gente tem que se policiar. Que criança, parece que ela não está ouvindo, mas criança tem, acho que umas 3, 4 parabólicas, né? Ligada assim, né? Você está falando sobre o assunto, ela está lá brincando e tal. Aí de repente, é verdade, viu pai? Eu vi. Você fala: mas eu não estou falando com você, como é que pode? Ele sintoniza, está ali ligado, toma cuidado. Sobre relacionamento com os pais. Quem tem pai e mãe aqui vivo ainda, levanta a mão. A maioria, olha, glória a Deus. Salomão escreveu o seguinte, Provérbios 1:8: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Pastor, mas meu pai, coitado, meu pai ignorante, ou bicho burro, chucro, mas trabalhou a vida toda para te sustentar. Alguma coisa você pode aprender com ele. Aqui a minha mãe, pastor, minha mãe, vou te falar, mulher, aquela mulher ali, mas ela trabalhou a vida toda para te sustentar, carregou você no colo, quando você era pequenininho, deu de mamar para você, trocou a sua fralda cheia de cocô, xixi, né? E não foi uma vez, né? 3, 4 vezes por dia, dependendo da pessoa, até mais, né? E hoje é uma barbada, porque hoje você compra um pacote de fraldas, ou não é?
Para as mamães de hoje, você compra um pacote de fralda, fez lá, né? Você troca e joga fora. Antigamente, pegava a fralda, né, as mamães, e aí tirava todo aquele concreto, ia no tanque lavar e colocava lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fralda de pano. Para quê? Para o camarada sortar tudo de novo e no outro dia fazer tudo de novo. Ainda bem que inventaram essas fraldas aí descartáveis. Posso ouvir um amém das mamães? Olha aí que maravilha, né? Então, segundo a palavra, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Provavelmente eles têm coisas a ensinar para você que você não sabe ainda. Se você ouvir o que a palavra de Deus diz, versículo 9, eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Em Êxodo capítulo 20, um dos mandamentos, versículo 12 diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento que o diabo quer quebrar na vida de todos os filhos. Desonrar o pai, desonrar a mãe. Xingar o pai, xingar a mãe. Brigar com o pai, brigar com a mãe. Quanto mais ele consegue, pior é. Porque se você honrar teu pai e tua mãe, a palavra de Deus diz: faça isso, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, esse relacionamento de família é muito importante. Isso está sendo quebrado a cada dia por causa da televisão, do celular, da internet, das novelas, dos filmes que ensinam as coisas ou mostram as coisas e as pessoas captam aquilo. Infelizmente a família está sendo atacada. Irmão, nós estamos chegando num ponto. Eu vi essa frase esses dias, eu achei interessante. A geração de hoje põe os filhos na creche, põe os pais no asilo e vão passear com os cães na praça. É inacreditável hoje. A tecnologia hoje está cada vez mais separando as famílias. É uma televisão no quarto, na sala, é todo mundo com o celular. O pai, em vez de brincar com a criança, fala: toma o celular, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Agora eu estou ocupado. Fazendo o quê? Nada, mas eu estou ocupado, vai jogar. Aí aparece aqueles anúncios, né, que aparecem no meio das coisas, e o teu filho acompanha e vê aquilo. Olha, eu trouxe aqui, eu estava pesquisando sobre isso, alguns estudos que foram feitos ultimamente apontam que essa influência da tecnologia nas relações familiares apresenta, claro, aspectos positivos e negativos. Positivo é que o pai sabe onde o filho está, geralmente por causa do celular, por causa desses aplicativos que tem hoje em dia. Negativo, porque existe um afastamento, às vezes o pai está num lugar, a mãe no outro, o filho no outro, a filha na outra, falando com seus amigos e tal, vendo notícia, e esse relacionamento familiar está sendo quebrado. E é interessante que a Sociedade Brasileira de Pediatria apresentou alguns indicadores muito significativos. Uma última pesquisa que foi realizada, 2023, mostrou do Brasil, guarde isso, no universo de 29 milhões aproximadamente de adolescentes, nessa faixa etária entre 9 e 17 anos, 29 milhões de jovens entre 9 e 17 anos. 23,7 milhões, ou seja, 80% são usuários de internet. 66% acessam a internet mais de uma vez ao dia. O telefone celular se tornou o principal dispositivo em 83% desse nicho entre 9 e 17 anos. 21% dos adolescentes deixaram de comer ou dormir por causa da internet. Ainda bem que os adolescentes aqui da igreja não fazem isso, né? Eles vão dormir cedo e tal, né? Vamos lá. 17% procuraram informações sobre formas de emagrecer.
10% procuraram informações de formas de se machucar a si próprio. 8%, relataram formas de experimentar ou usar drogas. E 7% pesquisaram formas de se suicidar. 39% desse nicho de 29 milhões e pouco de pessoas, 39% tiveram contato com pessoas que não conheciam pessoalmente. E por isso que você vê esses encontros de adolescentes com jovens ou de homens, né? Um adendo aqui, irmão, como tem homem tonto. Eu vou te falar. O cara entra num relacionamento, num site de relacionamento, vê uma foto de uma mulher bonita, loirona e tal, né? O batãozão vermelho, cabelão, coisa, né? Aí o cara olha, tal, querendo um cara da minha idade. Aí ela vê, você olha a tua foto e fala assim, eu tô velho pra caramba, né? Aí você manda um recado, a mulher fala, nossa, você é o cara que eu queria. Você acha mesmo? Não, você acha mesmo? Aí o tonto vai lá, de carro, marca numa esquina para encontrar. Chega lá, tem uns bandidos que rouba, mata e deixa o cara às vezes sem nada. Enfim, terminou o adendo aqui. Nessa faixa de 15 a 17 anos, olha que coisa, 18% encontraram-se com pessoas desconhecidas. E isso é um dado que nesse ano de 2023 para 2024 está crescendo. Jovens e adolescentes entre 15 e 17 anos que estão marcando encontro com pessoas desconhecidas. Então, segundo o estudo que foi feito pela Sociedade de Pediatria Brasileira, falando dos pais agora, segundo a percepção dos pais ou dos responsáveis, se eles têm conhecimento das atividades dos filhos na internet. 11% das famílias, os pais não sabiam sobre a atividade dos filhos, e 41% sabia mais ou menos. Igual você já viu no filme, o menino está lá no quarto assistindo o negócio, chega o pai, ele aperta um botão, volta, aquela imagem bonita, o pai, que bom com meu filho, ele fecha a porta, ele aperta o botão de novo, volta, né? Já vi vários filmes que eu assisti sobre isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que os adolescentes não devem permanecer isolados dos seus quartos. É uma recomendação da Sociedade de Pediatria Brasileira. Ela recomenda que os pais precisam estabelecer horários para que as crianças usem essa tecnologia. Ela também aconselha que os pais devem manter diálogo com os filhos. Amém? Estou sendo chato aqui hoje ou não? Que eu, se estiver sendo também, fazer o quê? Eu vou ter que terminar, né? Eu já estou acabando. Você tem que manter diálogo com o teu filho. Você tem que conversar com a tua filha. Você tem que ver o que eles estão fazendo. Você tem que impor algumas condições, horários. Você tem que impor. Você é o pai, você é o responsável. Se ele der um golpe na internet, se ele for enganado, a culpa vai ser sua. Porque você tem o direito, como pai e mãe, isso é da Constituição, apesar dessas leis idiotas que criaram, ainda a Constituição, pelo menos era para ser, né? A lei mor do Brasil. E o pai tem o direito, a mãe tem o direito de corrigir o filho, de cuidar do filho, mesmo porque é ele que vai dar conta depois diante de Deus. Então você tem que cuidar do teu filho, você tem que ensinar o teu filho, você tem que ver o que ele está fazendo, o que ele está assistindo, com quem que ele está conversando, com quem ele está saindo. Eu cansava de falar isso para o meu filho quando ele era solteiro. Cuidado com quem se pega carona. Às vezes você conhece a pessoa de jogar futebol, né? É amigo de futebol, é amigo lá do trabalho, lá dentro todo mundo é uma bênção. E fora, você nem conhece. Às vezes você está no carro com a pessoa está jurada de morte. O cara é bandido. Você pega uma carona lá para ir embora, porque você não quer pegar um... Não, eu vou com você. Aí no meio do caminho fecha o carro, metralha, o carro mata quem está dentro. Ou então chega a polícia e fala, você tem uma sentença que você precisa cumprir, você é fugitivo. Aí quem está junto se lasca. Até com quem você anda você tem que tomar cuidado hoje em dia. A gente tem que tomar muito cuidado. Cuidar dos nossos filhos. E hoje em dia, não sei se você sabia, vou falar rapidamente aqui, isso aqui me pegou de surpresa. Existe uma nova modalidade no mundo.
Essa modalidade chama-se agamia. Agamia. É uma matéria que saiu no jornal da USP recentemente sobre esse assunto. E essa pesquisa que foi feita pelo IBGE também, em 2023, mostra que o número de pessoas no Brasil era de 81 milhões. Em contrapartida, as casadas, 63 milhões. Então existe esse comportamento entre os adolescentes, aliás, entre os jovens hoje. Essa palavra agamia, ela vem do grego. A é não ou sem, e gamos é uma união íntima ou casamento. Ou seja, agamia é a falta de interesse de um indivíduo em firmar um relacionamento romântico com outra pessoa. O que passa também pela intenção de os casais não desejarem filhos. A gente está vivendo esse tempo hoje. Os jovens, eles não querem se casar mais. Por quê? Porque casamento, hoje eu vejo meu pai, eu vejo a minha mãe, como minha mãe sofre, como meu pai sofre. Aí eu pergunto para vocês, era para ser assim, irmãos? Não. E por que sofre? Porque não aprendeu a se relacionar. E os filhos veem isso e falam, eu, Deus me livre. Aí vem a televisão, as novelinhas, né? As novelinhas, que só novela, fala só de amor, mas passa o cara beijando, abraçando uma, outra e tal. Aí ele vai vendo aquilo, fala, você vê, é comum hoje em dia isso, né? Então para que eu vou casar, ficar como eu, 40 anos com a mesma mulher? Meu Jesus amado, se eu posso ter 10. Eu não quero me relacionar. Filho só dá dor de cabeça. É isso que você ouve hoje. Meu sogro teve 5 filhos. Dos 5 filhos que ele teve, os 5 tiveram também, para completar 5. Eu tive um, o Júlio está aqui, 2 meninas, o Estevão, um menino, e o Renato com a Estela, um menino. Então, 5. Meu sogro sozinho fez 5. Os 5 se reuniram para fazer 5. Por quê? Porque filho dá despesa, né? Filho dá despesa. Jackson, 3 meninas, né? Jesus amado. Porque 3 meninos, você bota um quichute no pé, bota uma bermuda, tá nem aí. A menina, você tem que dar vestido, batonzinho, você tem que pentear o cabelo, pagar o cabeleireiro para fazer o cabelo, né? Já pensou, pega aqueles cabelos tipo, né, e puxa para cá, estica para lá, e tem que pagar para fazer isso, né? Ai não, então eu não quero ter mais filho, não, né? O Jacques pelo menos, a Elisângela, eu acho que não, né? Enfim, né, Elisa? Chega, né? Tá bom já. Porque filho dá trabalho. Porque filho, né? Vai falar isso pro nordestino que tem 12, 15. Né? Pois é. Ou seja, hoje em dia a mentalidade é esta. Eu não quero assumir um compromisso de muitos anos. Hoje não, isso já faz tempo. Mas vou falar na expressão usando hoje, esse tempo de hoje, tem casamento de contrato. Eu firmei um contrato com você, a gente vai ficar casado 1 ano. Vamos ver depois de 1 ano como é que vai ser. Passou 1 ano, foi tudo bem? Vamos fazer agora para 5 anos. Tá? No meio dos 5 anos da zebra. Olha, ainda bem que eu fiz só por 5. Porque eu não aguento mais, Deus me livre. Hoje em dia, a mentalidade dos jovens, você pode ver que as construções hoje, aqui em São Paulo, essa mega cidade, as construções hoje são de apartamentos de 35, 30 metros quadrados. É um apertamento, na verdade, né? Para quê? Porque o cara mora sozinho, a mulher mora sozinha no outro. Quando eles querem se relacionar, um vai para a casa de um, o outro vai para a casa do outro. Senão, cada um vive a sua vida. Porque viver junto com alguém, Jesus amado, né? Já pensou, você chega em casa, você põe a chave aqui, a mulher fala, não é aqui, é aqui. É dessa maneira, né? É dessa maneira, né? Você chega em casa, a mulher está limpando, aí fala, não passa aqui. Tá bom, onde eu passo? Espera aí. Tá bom, eu espero. É melhor você ser feliz do que querer ter razão.
né? Tá bom. Quer que eu saia e volte mais tarde? Às vezes eu já falei isso para minha esposa. Chega em casa, não, porque eu estou fazendo. Você quer que eu saia e volte mais tarde? Tudo bem, eu vou ali, tomo um café e tal. Porque é difícil você se relacionar. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter muito jogo de cintura hoje em dia. Sim ou não, irmãos? Sim. Ou seja, a gente precisa cuidar da nossa vida familiar. Quem tem família aqui, levanta a mão. E olha, queridos, me perdoe aqui, mas os tempos são difíceis. E a tendência é piorar. Até a volta de Jesus. Por isso eu quero começar terminar aqui, vai. E vocês sabem, quando eu falo que termina, demora uns 15, 20 minutos ainda, né? Estou brincando. Mas eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: primeiro, quem é cristão aqui já recebeu Jesus, foi batizado, lavado e remido no seu sangue, está com o nome escrito no livro da vida, crê no Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Quem que é que levanta a sua mão? Então, como cristãos, a gente precisa tomar um posicionamento. Posicionamento. Primeiro, de cristão. Eu não aceito qualquer coisa que falem para mim. Ah, você quer questionar a Bíblia? Problema seu. Ah, eu não acredito na Bíblia. Problema seu. Eu acredito. Acabamos de ver um testemunho, ou de ouvir um testemunho do irmão que creu na palavra. Não acredita no que eu falo. E o que eu falo é na palavra. Então ele creu na palavra, ele cumpriu a palavra, ele chegou em Deus e falou que a única coisa que Deus permite fazer prova dele: Senhor, estou desempregado, vai fazer 60 dias, Senhor, eu preciso de ti. O que Deus fez? Abriu uma porta, abriu não, arregastou uma porta para ele. Por quê? Porque ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós só precisamos tomar um posicionamento. Se posicionar. É isso, eu sou cristão. Segundo, você é pai, você é o dono, senhor precioso da sua casa, tá? Você manda. Eu já falei aqui, quando eu era solteiro e morava com meu pai, eu era noivo. Vou repetir o que eu falava aqui. Eu ia namorar lá, dar uns beijinhos, uns abracinhos com a minha esposa, né? O pai dela às vezes olhava pela janela assim, né, com todo cuidado, e a gente lá na área, na luz acesa, né, Jesus, de vez em quando a gente ia para baixo da garagem escura, dava uns beijinhos, aí voltava, tal. Um dia desses eu cheguei em casa 15 para meia-noite, um domingo, meu pai assistindo televisão e eu, quando eu fui para o quarto, ele, cidadão, faz favor. Pois não, pai. O que nós tínhamos combinado? Sobre o quê? Ainda dó de tonto, né? Sobre o quê? É para você chegar aqui 11h30. Lembra-se? Sim, é que hoje a gente bateu um papo, o senhor sabe, daqui um tempinho a gente vai casar, estava conversando. Não interessa. 11h30, 11h30. E quando o senhor estiver morando no mesmo teto que eu mando. E eu olhei para ele assim, que ele era mais baixo. Sim, senhor. Eu respeitava meu pai. E você, como autoridade principal da tua casa, o cabeça lá na sua casa, você tem essa autoridade. Se teu filho não quer, eu ouvi isso um dia desses de um amigo. O filho dele, enfim, casou, se embrenhou com uma menina, casou, deixou grávida e tal. Aí não deu um ano, brigaram, ele voltou para casa. Aí ele voltou para casa, né? A mãe sempre tem um coração bom, né? Tá bom, deixa o menino aí. Menino, quase 30 anos. Aí voltou para casa tal, e chegou lá, e de repente esse cara, nada de ajudar a pagar uma luz, uma água. Aí um dia ele chega tarde, faz o que quer, aí quer trazer uma outra namorada que ele arrumou para cá. Ele falou, o pai falou, não. Aqui não, aqui quem manda sou eu. Não, mas não tem nada a ver. Tudo a ver, aqui é minha casa. Você quer ter os seus relacionamentos? Se vira. Não, pai, mas você não pode ser assim. Posso e vou além. Pega as tuas coisas e vaza. Você não quis casar, arrumar? Se vira. Vira homem. O cara deu uma dura. E o cara pegou as coisas e foi embora.
Ué, você tem que tomar um posicionamento. Ah, dói, mas você vai ficar com o quê? Com um vagabundo dentro de casa? Deus me perdoe essa expressão. Com um cara que não quer fazer nada? Não, você tem que tomar um posicionamento. E Josué, quando ele estava conversando com o povo, liderando o povo estava assim: ah, será que Deus é bom? Será que Deus... ah, não sei, será que Deus... não, será... Josué disse o seguinte, anote aí 25 de Josué, versículo 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu fui para a igreja com a orelha ardendo, porque eu não queria ir, era longe, a gente ia a pé, e era longe, e eu não queria. Mas meu pai, vamos, e acordava de manhã com todo carinho: filho, levanta, filho. Ah, pai, eu estou tão cansado, peraí, eu vou te ajudar. Dava aquela ajuda. E a gente ia para a igreja, e o Robertão mais velho sofria, porque cansava no caminho, botava no cangote dele, mas a gente ia a pé, voltava a pé, escola bíblica, e depois no culto à noite, Jesus, a gente morava lá em São Vicente, na praia, eram uns 3 quilômetros, no mínimo, 4 quilômetros no mínimo que a gente andava, até meu pai comprar um carro maravilhoso chamado Gordini, na época, né? Para colocar os 6 dentro, eu vou te falar, a gente ia assim para a igreja, mas ia, pelo menos já ia, não é mais a pé. Quantas vezes meu pai não pegou na orelha, minha mãe deu dura para ir para a igreja. E graças a essa dura deles, a essa insistência, os 4 filhos se tornaram pastores. E hoje pregam, exceto o Roberto, que Deus o tem, os outros pregam o evangelho. Porque você ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, quando ele crescer ele não vai se desviar. A gente precisa, irmãos, estou terminando aqui, a gente precisa de modelos cristãos, inclusive e principalmente nós. Nós temos que ser um modelo para os nossos filhos e para essa geração. Vou dar um exemplo aqui, citar um texto, Tito capítulo 2, acompanha aqui no telão, versículo 1 diz assim: você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo escrevendo para Tito: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Versículo 3: semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, aquela que tem a língua que vai daqui na porta e tal, nem escravizadas a muito vinho, ainda bem que aqui ninguém bebe vinho, graças a Deus, né? Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Versículo 4: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 6: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. 7, ele fala para Tito assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. De que forma? Em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. E que Paulo falou para Tito: toma um posicionamento. Toma um posicionamento. Você é cristão, você é cristã, tome um posicionamento. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Una-se à sua família, ame a sua família, lute por ela, ore por ela. Seu filho está nas drogas, ore por ele. Chega lá, como eu já falei, está lá dormindo, chega lá, põe a mão, estende a mão e fala assim: Deus, tem misericórdia do meu filho, liberta ele. Em nome de Jesus. Aí ele está bem, está estudando, legal. Quando ele estiver dormindo, chega lá, estende a mão: Deus, abençoa meu filho, que quando ele cresça, ele seja um homem, seja uma mulher de bem,
que ele seja uma pessoa que mude a história desse país, em nome de Jesus. Ore por ele, abençoe, é teu filho, é tua filha. Para de ficar com esse negócio, eu estou cansado, eu estou isso. Para com isso. No céu, a gente vai ter um tempo enorme para descansar. Mas enorme, irmãos, enorme, enorme. Por enquanto a gente estiver aqui, é trabalho, é luta constante e diária. Não podemos e nem devemos nos conformar com este século. O século está aí, estamos no século 21, século desses pensamentos, agamia, prostituição, divórcio, brigas, famílias se destruindo, lutando na justiça por causa de dinheiro. Há um tempo atrás eu falei para um amigo meu, o filho dele brigou com ele brigou com o filho, aí saiu da empresa e tal, aí o filho queria entrar na justiça contra ele, por causa de 10 mil reais, né? É porque eu trabalhei lá, eu tenho direito, e o pai falou, eu não vou te pagar nada, porque você era um vagabundo e tal. Aí ele sentou e falou, o que você acha? Eu falei, pô cara, posso falar o que eu acho? Pode, eu acho que você deve pagar. Pô, mas o cara, você deve pagar. Você já ouviu a história, já leu a história do filho pródigo? Sim, eu já li. Paga. Imagina a cena, você, teu filho, na frente de um juiz, você, cristão, teu filho que se dizia cristão, na frente de um juiz, e o juiz ouvindo o filho falar assim, você tem que me pagar, e você falando, não, você é um vagabundo. Olha que cena deplorável. Eu falei, você tem razão, eu vou pagar. Não vai me fazer falta 5, 10 mil. Para mim faz, para esse amigo não. Até falei para ele, aproveita e já, né? Enfim. Precisamos tomar um posicionamento. Pode se conformar com este século. Amém, irmãos? Amém. Fala para a pessoa do seu lado esquerdo e direito, cuida da sua vida familiar. Vamos ficar em pé juntos.